Vamos ler no Evangelho de Jesus. Quem sabe qual é o Evangelho de Jesus? Os 4. Quem escreveu foi Mateus, quem escreveu foi Marcos, quem escreveu foi Lucas, quem escreveu foi João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 25. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-se, retiraram, deixando quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e colocando sobre o seu cavalo, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém. Tome assento, por favor. Meus amados, antes de nós iniciarmos a nossa prédica e falarmos do que é proposto para esse conclave espiritual, eu quero dar uma pincelada nesta noite, chamando a atenção de vocês e abrindo um parêntese para tornar notório qual é a minha visão, por que estou aqui e o que eu pretendo nesses 2 dias, quando vou usar esse púlpito, que é de direito do pastor Osmar, para transmitir a estas ovelhas que está sobre a responsabilidade dele. Eu venho de uma linha pedagógica, teológica, de uma família tradicional, pautada pela ortodoxia, e eu tenho alguns princípios, e eu quero aqui deixar isto de brinde aqui, nesta noite. Isso a gente trata em simpósio, isso a gente trata em escola, isso a gente trata em convenção, mas eu quero aproveitar esse momento aqui, como eu estou ministrando para lideranças, líderes de departamentos. Então, antes de entrar no texto, eu quero tornar notório qual é a proposta. Nós sabemos que existem 3 princípios básicos, pastor Marilzan, dentro da hermenêutica. Uma das matérias que
me dediquei a quase esses 30 anos pregando no Brasil e fora dele, em muitos países, foi hermenêutica. Uma vez, me dedicando ao estudo hermenêutico, eu tive que me submeter à exegese e à homilia, para que eu tivesse condição de fazer com excelência o que é proposto. E eu quero deixar para vocês, líderes de grupos, de que é necessário nós, pelo menos, entendermos esses 3 princípios básicos para que tenhamos um sermão, uma pregação, uma mensagem eficaz. Seja ela numa casa, seja ela numa cruzada, seja ela em qualquer departamento, em qualquer estalagem, em qualquer lugar, é necessário esses 3 princípios básicos. Você não precisa ser grande pregador, eloquente, você não precisa ter os métodos de outros grandes oradores, mas pelo menos esses 3 princípios, você vai fazer a diferença lá no culto, naquele lugar que você está liderando. O primeiro princípio que você tem que se submeter a ele é conhecer o texto. Primeiro princípio básico é conhecer o texto. Não se fala em nenhum assunto nas Sagradas Escrituras, não tome nenhum versículo, não tome nenhum capítulo, nenhum texto da Bíblia, se você não tiver buscado conhecimento. Conheça o texto. Uma vez conhecendo, você vai para o segundo princípio, que é o princípio de explicar o texto. Você conhece e agora você explica. Uma vez você conhecendo e explicando o texto, para que ele tenha efeito, é necessário você ir para o terceiro princípio, que é aplicar o texto. Então não existe segredos, tranças de Sansão, como muitos, ao longo da história, criaram um mistério com a pregação. Não, é conhecer, é explicar e aplicar. Você submetendo a isto, quando você for pregar lá, naquela casa, naquele ponto de pregação, naquele grupo que você lidera, você vai fazer com excelência, você vai passar segurança. Se já tem crescido, vai crescer muito mais. Se já está bom, vai ficar melhor ainda. E eu tenho certeza que se você se dedicar a esses 3 princípios, conhecer, explicar e aplicar, se um dia o pastor Osmar Noronha sentir no coração de me trazer aqui novamente, você vai chegar e falar assim: olha, tem uma multidão lá, porque a palavra é que vai fazer a diferença naquele lugar que você está liderando. E esta palavra, ela se encaixa, pastor Godoy, sim, com o que nós estamos fazendo aqui, sim, porque não existe texto sem contexto. E aí nós temos 2 contextos que tem que ser submetido, que é o contexto imediato e o contexto remoto. O contexto imediato é o que está perto, contexto remoto, muitas das vezes, é o livro todo, a Bíblia toda. E no contexto imediato aqui, você vai entender a razão desta parábola. Porque Jesus não contou, gente, uma história de carochinha para um sabidão da lei, o doutor da lei. Foi necessário que Jesus narrasse a parábola, porque foi feita uma pergunta. E essa pergunta era prática, do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Mas antes de nós entrarmos nos detalhes disso aqui, quero pegar um ganchinho aqui do pastor Osmar Noronha, quando ele falou da onde começou. Não tinha igreja, não tinha templos, tinha sinagogas judaicas, aonde somente os fariseus, os religiosos, os mestres ocupavam e participavam. E agora, quem foi que deu a ideia disso? Não foi a igreja primitiva que inaugurou o ponto de pregação, foi Jesus. Como que Jesus fez isso? Com 70
70. O número tem alguma coisa a ver com vocês? 70. 70 discípulos foram enviados. E havia uma missão dos 70. E aí, quando Jesus vai recrutar os 70, Jesus faz aqui uma exposição de que era necessário que eles orassem, porque os trabalhadores eram poucos. Jesus começa a falar que a verdade, que a seara era muito grande, mas os obreiros eram poucos. E que nós deveríamos orar, rogar a Deus, ao Pai, para que Ele enviasse mais. E aí? Você acha que está muito? Está pouco. Tem que pedir mais. Tem que aparecer mais. E aí o que o Senhor vai falar? Eis que eu vos mando como cordeiros. E aí Ele vai expondo, vai falando. E aí começa o que? A proposta de como deveriam ser os grupos, os enviados. Veja o versículo de número 5 do capítulo 10. E em qualquer casa, aonde entrardes, casa. Jesus disse: eu estou enviando vocês, e vocês vão entrar em casas. Em casas. E aí Ele diz: na casa onde entrardes, dizei primeiro, eu destaquei aqui pelo menos 3 coisas tinham que acontecer quando chegasse numa casa, os enviados. Primeiro, quando chegasse na casa, eles tinham que levar a saudação de paz, a paz. Ou seja, ao chegar na casa, leve a paz àquela casa, uma saudação de paz. Aí diz: fazei primeiro, paz seja nesta casa, a paz. E ali, o Senhor disse: se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós. E aí o que Jesus fala aqui no versículo 7? Ficai na mesma casa. Ou seja, se você é bem recebido na casa, fique lá. Se as portas se abriram naquela casa, ali é o lugar estratégico. A paz está lá, foi recebido com a paz. Eu dou a paz, recebo a paz, tem alegria nesta casa. Permaneça nesta casa. Para que sair da casa onde tem paz? A paz está ali. Ficai na casa. E aí o Senhor fala também que naquela casa, não somente levasse a paz, mas que levasse a cura. A cura. Olha o que diz a palavra no versículo 9: curai os enfermos que nela houver. Ou seja, você vai levar a paz, porque aonde chega o exército da paz, a paz reina naquele lugar. A gente chega ali para trazer paz. E estando ali com a paz, agora vai vir o remédio. Curar os enfermos, os doentes. E não é questão patológica, clínica, não. Doenças na alma também. Cura em todas as áreas. E aí diz: curai os enfermos se houver nela. E aí, em terceiro lugar, primeiro paz, cura, saúde, e em terceiro lugar, se estabeleça ali o reino de Deus. O reino de Deus está naquele lugar. Mas aí o Senhor Jesus disse uma coisa. Jesus disse aqui: mas se em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberdes, não era para ficar triste, porque tem casa que não vai aceitar, tem casa que não vai querer, talvez até abra as portas, mas depois não quero mais. E aí o Senhor traz aqui uma palavra dizendo: se qualquer cidade, qualquer lugar entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas dizei: até o pó que da vossa cidade
se nos pegou, sacudiu sobre os vossos pés. Com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, você está pronto a levar a paz, a cura e projetar o reino de Deus naquele lugar. Mas a pessoa tem que querer isto. As portas se abriram, então tome posse do lugar. Se não abrir, não entristeça, vai para outra que está se abrindo. E o reino de Deus não para, ninguém vai barrar o crescimento da obra de Deus. E aí o que acontece? Acontece que eles tiveram êxito. E nesse processo, gente, acontece tanta coisa. Se fôssemos ouvir testemunhos aqui, pastor Mariuzan, tem gente que ia levantar aqui e dizer assim: olha, nós estávamos no lugar lá, e celebrando lá, e ministrando lá, alguém ficou possesso, e expulsamos em nome de Jesus, o demônio saiu, a pessoa foi liberta. Chegamos em tal lugar, houve cura. Chegamos em tal lugar, houve restauração. Chegamos em tal lugar, a pessoa foi liberta de drogas, e a obra está acontecendo. Isso traz contentamento, não é verdade? Você está trabalhando, está vendo o resultado, isso traz contentamento. Só que Jesus deixa um alerta aqui. Eles voltaram com o relatório da missão, foram bem-sucedidos, e eles ficaram tão empolgados, chegaram até o Senhor Jesus e disse: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus, a gente chega lá, o negócio acontece. A gente entrou naquela casa, fomos em tal lugar, o negócio aconteceu. E aí, o que Jesus faz? Jesus sinaliza aqui um sinalizador de alerta, para que isto não seja a priori do coração de quem está sendo usado. O que nós temos que entender, gente, que a nossa missão aqui é levar o reino de Deus, a paz, a cura. Mas existe algo importante no particular, na minha vida, que a minha maior alegria não é porque eu estou sendo usado, não é porque eu estou fazendo, não é porque as coisas estão acontecendo. A minha maior alegria, Jesus vai falar aqui, Jesus disse: não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito no céu. O que Jesus está querendo dizer? Sua maior alegria é saber que o nome já está lá. Você é um porta-voz, você é usado, você está sendo dirigido, conduzido por Ele, mas sabe que o nome está lá. O que Ele está querendo dizer para nós é o seguinte: nós vamos ganhar e nós não vamos nos perder. Porque o segredo não é como você começa a sua missão, é como você vai terminá-la. Tem gente que começou bem e terminou mal. Tem gente que começou pregando salvação e ficou sem a salvação. O importante é que você prega a salvação, você está caminhando pela salvação, você está aguardando o soar da trombeta, você é salvo em nome de Jesus. Interessante, gente, que o nome é que chega primeiro. Se o nome não estiver lá, escrito lá, não adianta. Não tem o dono da cocada preta, pode ser bonitinho, bonitinha, doutor, indoto, sábio, ignorante, o nome tem que estar lá. Para subir o nome tem que estar lá. E aí, pastor Godoy, o senhor quer dizer o que com isto? Que é a possibilidade de alguém estar envolvido no reino e fora dele? Sim. Jesus disse em Mateus capítulo 7, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão, não são poucos não, muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome fizemos maravilhas, no teu nome expulsamos demônios. E eu vos direi abertamente: eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis o pecado. Qual é o alerta aqui? Eu vou pregar, mas a maior mensagem que se pode pregar não é somente verbalizada com palavras. Eu sempre digo em minhas palestras que palavras falam, mas o caráter é que arrasta. Você pode ter certeza que alguém está te observando,
Você pode ter certeza que alguém está te lendo a mensagem da sua vida, da sua história, que vai falar alto. É o seu testemunho que vai falar alto. Porque quem milita nesta obra não pode se envolver com os embaraços desta vida. A pessoa tem que olhar para você e sentir vontade de ser crente. A pessoa tem que olhar para você e desejar ser igual a você. Eu quero ser igual àquela menina. Eu quero ser igual àquele homem. Por isso que a Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Diga, eu sou sal. Para quê? Para dar sabor, para conservar, para manter, para equilibrar. Mas existe uma função mais excelente também no sal. É que o sal provoca sede, gente. Alguém tem que olhar para você e sentir sede. E falar assim, é só aquele cidadão vir aqui na minha loja e me dar uma sede. Porque você é sal. E quando alguém chegar em você com sede, você vai dizer assim, eu tenho a água da vida para você. Eu tenho a água que vai matar a sua sede. Diga, eu sou sal. Para provocar sede. Palavras falam, mas o caráter que arrasta. Deus vai usar você de forma poderosa com a vida. E aí, pastor Godoy, o Senhor está falando da alegria permanente. Por isso que o salmista disse assim, dá-me a alegria da salvação. É por isso que a palavra do Senhor, ela nos leva à consciência de que se eu não cuidar de mim, como eu vou cuidar dos outros? E aí é o que nós vamos ver aqui. Presta atenção, e aqui eu já vou começar a explicar o que nós lemos. Eu fiz esse contexto bem mais extenso para você entender a proposta. De repente, pastor Osmar, alguém se levanta lá, um engraçadinho. Há sempre um engraçadinho. Tem sempre alguém que se acha acima da média, que sabe mais, que conhece mais, que tem maior exposição. E aí a Bíblia diz que levantou-se certo doutor, ainda diz certo, um destaque, levantou-se certo doutor da lei e tentando, disse, que farei para herdar a vida eterna? Gente, eu já vi muitos pregadores pregar isso aqui de forma tão trincada, tão errada. Por exemplo, o versículo 25 diz que o doutor da lei se levantou com uma pergunta prática de salvação, mas ele não queria saber de salvação. O versículo 25 diz que não era uma pessoa indouta, sem conhecimento, não, era alguém esclarecido, era o doutor da lei, ele conhecia a Torá. Ele era um professor, as pessoas consultavam com ele. Aí ele vê Jesus e se acha superior a Cristo. O que ele faz aqui? No ar de superioridade, ele faz uma pergunta tentadora. Ele queria criar uma situação de constrangimento. E a pergunta dele foi exatamente naquilo que ele tinha conhecimento. Ele perguntou, e o versículo vai dizer que tentando, colocando em provas. Então a intenção dele não era ser salvo, era envergonhar Jesus. Ele pensou assim, esse aí é o Nazareno, eu sou o doutor da lei. E aí ele fez a pergunta prática, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai sair da pergunta capciosa com uma outra pergunta. Irmão, não tem nada melhor para você responder perguntas capciosas fazendo perguntas. Não tenta explicar pergunta capciosa não, que não vai dar certo. Porque quem faz pergunta capciosa, ele já está com doutorado naquele assunto. Ele quer te botar no canto da parede, pegar você no contrapé da palavra. Chegou um aluno lá e tentou me desafiar. Aí o aluno já vinha pregando, pastor Mariuzan, já vinha pregando, estudando e tal. E aí ele chegou em mim na frente de todo mundo e perguntou assim, pastor Godoy, o senhor é professor, né? Pregador internacional. Me responda uma pergunta.
que os professores ainda não entraram em detalhes na minha pergunta. Eu percebo que o senhor pode me responder a minha pergunta. Eu disse: qual é a pergunta? Ele disse: com quem Caim se casou? Falei: é fácil, eu sei. Eu sou testemunha viva de Caim. Eu sei com quem Caim se casou. O senhor sabe? Sei. Com quem? Falei: com uma mulher. Ou não foi com uma mulher? Com uma mulher, meu filho. Uai, pastor. Não foi com a macaca, não. Casou com uma mulher, teve filhos. Olha o doutor querendo colocar Jesus na parede, gente. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: que está escrito na lei, como você lê? Fala para mim que você entende. Aí o que ele disse? Ele é expert no assunto. Versículo 27, respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E aí ele resume no finalzinho e diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. Está vendo que ele sabia? Está vendo que ele já sabia? Que farei para herdar a vida eterna? Está aí. Aí quando ele respondeu, Jesus lhe disse no versículo 28, estou gostando do data show, o cabra aí é bom, teclas. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. A questão aqui não é saber, é viver. Não é saber, é fazer. A questão não é só ter o conhecimento, é viver. Não é saber, é fazer. Faz isso e viverás. Fazer o quê? Está lá, volta o versículo anterior, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. Faz isso e viverás. Fazer o quê? De toda a tua alma. Fazer o quê? De todas as tuas? Fazer o quê? Fazer o quê? Então vamos de novo, só foi um ensaio. Fazer o quê? Primeiro, fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Só isso. E agora? Ama a Deus de coração mesmo? Ama a Deus de toda a alma? A Bíblia diz que do coração procede todas as saídas da vida. A alma é o centro das nossas emoções. De todas as tuas forças, todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Olha o versículo que se segue. Versículo 29. Jesus no 28 diz: respondeste bem, faz isso e viverás. Não é saber, é fazer. Não é só saber, é fazer. Tem gente que sabe, mas não faz. Tem gente que conhece, mas não pratica. Aí o versículo 29, olha como é que o camarada está. E ele, porém, querendo, olha lá, ele, porém, querendo inventar desculpas. Justificar vem do original, pastor Osmar, inventando desculpas. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, querendo cair fora, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Para aí, se ele sabe que na Torá está escrito, na palavra está escrito, e ele não tem conhecimento prático, ele está perdido. E aí Jesus vai contar diga, parábola, que não é história de carochinha. Jesus não inventou essa história, Jesus reviveu a história. Parábola é exemplo de grande verdade.
Do grego se assemelha à palavra alegoria, que por derivação significa dizer coisas de maneira diferente. Jesus pegou acontecimentos da época, daquele momento presente ali, e trouxe a vida na sua exposição. Jesus queria trazer luz à mente dele, contou um fato que acontecia constantemente. Parábola. E aí na parábola Jesus coloca personagens, e aqui eu já vou começar para a aplicação. Como, pastor Godoy, essa parábola se encaixa conosco? Quem quer ir para o céu? Conheço muita gente andando com o Salvador e longe da salvação. Que adianta nadar no rio Araguaia e morrer na praia? Tem que chegar lá, gente. E agora? Jesus começa dizendo: descia um homem da onde? De Jerusalém. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. As pessoas sempre desciam de Jerusalém. Elas costumavam ir para Jericó. Cidade de alta antiguidade, nobre, forte, economicamente, atrativa, lugar de muita festa. Aí Jesus diz que alguém está saindo de Jerusalém, indo a Jericó. E esse cidadão, ao sair de Jerusalém, esse judeu, cai nas mãos de ladrões e salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando quase meio morto. E espancando-o se retiraram, deixando meio morto. Aí Jesus diz, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Isso aqui me deixa intrigado. Um judeu sai, aquele homem comum sai, mas lá vem alguém de destaque, sacerdote, na mesma pegada, descendo pelo mesmo caminho. E quando ele viu aquele moço ferido, diz a Bíblia que passou de largo. De igual modo também um levita, interessante, isso me deixa intrigado. O levita também vai saindo de Jerusalém, descendo. E o levita chegando naquele mesmo lugar e vendo, passou de largo. Aí vem um destaque, mais um samaritano, que não está descendo, está viajando. Mas o samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Primeira coisa, ele vê e move-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atolizar as feridas. Ele estava muito machucado, aplicando azeite e vinho e colocando sobre o cavalo, levou para uma hospedaria, uma estalagem, e cuidou dele. Mas partiu no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, cuida, faz ele um discípulo, discipula ele, cuida dele, gasta com ele. Tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro da hospedaria, da estalagem, disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Terceira parte da hermenêutica. Agora eu aplico e termino aqui. Presta atenção. O que podemos extrair? Que lições nós podemos tirar desta parábola tão familiar nossa, tão conhecida ao longo da história da igreja? Primeiro, alguém desce. E quando alguém desce, quando alguém sai de Jerusalém, não se pode abandonar. Não se pode virar as costas. Não se pode desprezar, fazer de conta que não está percebendo. Alguém saiu de lá, foi vítima. Fora de Jerusalém está desprotegido mesmo, gente. Jerusalém vem do hebraico, que significa habitação da paz, lugar seguro. Mas se sair de Jerusalém, fica vulnerável. Os ladrões estão do lado de fora de Jerusalém. Qual é a lição? Vamos sair de Jerusalém não, gente.
Vamos permanecer nessa Jerusalém, nessa paz. Não vale a pena deixar essa habitação de paz, de alegria, de celebração, de gozo na alma, para se aventurar na Jericó dessa vida. Não vale a pena correr o risco. Mas tem alguém que não consegue e sai. Mas não podemos desprezar. Em segundo lugar, qual é a lição que podemos extrair aqui? É que tem alguém lá fora machucado. E muitas das vezes nós estamos investindo em uma área e estamos se tornando omissos em outra área. Nós queremos ganhar, ganhar, ganhar e não atentamos que estamos perdendo, perdendo e perdendo. Você conhece alguém que esteve aí sentado do seu lado e não está mais? Você conhece alguém que participou, que jogou balão, que dançou, que celebrou, que te abraçou, que chorou? Não está aí mais. Onde está? Qual a situação dele? Ah, mas não importa. Não pertence a nós o porquê. Foi vítima. Sabe por quê, pastor Osmar? Eu orei muito essa tarde. Eu estou sendo tomado por Deus para dizer isso aqui. A gente não tem que ficar questionando por que disso, daquilo. Gente, a Bíblia diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Mas a mesma Bíblia que chama a gente a ter o cuidado de ficar e não cair, diz também que é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. O que a Bíblia está querendo dizer com isto? Alguém pode cair, então nós não vamos crucificá-lo, abandoná-lo, jogar para as traças, como se ele não tivesse mais o direito de estar em nosso meio. Aí é o que está o sentido da parábola: o amor que cobre multidão de pecados, o amor que verá a alma. Você está entendendo? Olha aqui, ele foi machucado, ferido. Volta lá o versículo 30. Feriu, machucou, roubou. Isso é Satanás, pastor Osmar. É ele purinho. Qual é o caráter do diabo? Matar, roubar e destruir. Ele é inimigo número 1 nosso. Ó, coloca a barba de molho, viu? Ele não desiste. A Bíblia chama a atenção dizendo que o vosso adversário, o inimigo, está ao nosso derredor disfarçado de leão, procurando a quem possa tragar. Dá uma brechinha para você ver uma coisa, ele te arrebenta. Faz um estrago terrível, que leva tempo para reparar. Diz que roubou tudo que ele tinha, despojou, espancou. Mas o que me alegra aqui, não é que essa pessoa caiu, foi machucada e ferida. O que me alegra é que Satanás tem limites. Pode destruir, pode roubar, pode afligir, pode machucar, pode torturar, mas não pode tirar a vida por completo. A Bíblia diz que ele tem que se retirar, deixando ainda vivo, respirando. Alguém está lá fora, está vivo ainda. Está vivo, ainda respira, não morreu. E agora? Em quem nós vamos confiar? Lá vem um sacerdote,
representantes da religião, mediador entre Deus e o homem. Lá vem um sacerdote interessante que vai pelo mesmo caminho. Tem muitos que já deixaram Jerusalém, viu? E vai descendo com uma visão metálica, embaçada, ofuscada, tomada de orgulho, de egocentrismo, de visão de ema, de avestruz, olhando só para o umbigão, e vai descendo. E quando chega alguém que está machucado e ferido, não tem mais interesse. Por que vou parar na minha caminhada se não existe nada de interesse, do meu interesse? E aí? O sacerdote viu, passou de largo, foi embora. Foi embora por quê? Porque no versículo anterior diz que roubou tudo que ele tinha. Ele não tinha condição de pagar um sacrifício, ele não tinha condição de pagar um resgate, não tinha condição de mais nada, gente. Foi embora. É igual a história daquele reverendo. Qual é a história do reverendo? O reverendo sempre, para chegar à igreja dele, passava por um prostíbulo. E havia um quebra-mola no prostíbulo, lugar de prostituição de mulheres. E ele vinha com a família dele para ir ao culto na terça. Uma mulher veio e disse: para aí, reverendo. E ele não para. Na quinta-feira, culto de libertação na igreja. E alguém diz lá no quebra-mola, a mesma mulher: para aí, reverendo. E ele não para. Quando chega o domingo, lá vem ele para o culto de celebração com a família. E um tumulto de gente naquela rua. Ele tem que parar porque tem muita gente passando para lá e para cá. Aí ele curiosamente baixa o vidro e pergunta a um rapaz: o que está acontecendo aí? O rapaz diz: não, é porque Carolina se enforcou agora. Carolina é aquela que gritava: para aí, reverendo. Ela queria conversar, queria uma palavra, queria uma oração. Por que vou parar? Levita vai pelo mesmo caminho. Músicos, cantores, servidores do templo. E o levita, quando viu o irmão dele machucado, fez o quê? Passou de largo. De igual modo, também um levita chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Gente, para aí. Em algum momento na sua história, na nossa história, será se nós já não passamos de largo? Não, Deus me livre, vai querer conversar comigo, ele está desviado. Alguém vai me ver conversando com ele. Aí Jesus vai mudar o curso de tudo e diz que um samaritano vem de viagem, tem nada a ver com ele. Eram taxados como inimigos, práticas de adoração diferentes. Por que o sacerdote não atendeu? Porque no mundo você vale o que tem, eu valho o que eu tenho. É a lei dos valores econômicos. Por que o levita passou de largo? Porque muitas das vezes os primeiros a passarem de largo são os de dentro da nossa própria casa. São os da família. Mas aí o socorro vem de alguém que não conhece a gente, que não faz parte da nossa história. Isso é Jesus. Esquecendo a forma de Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele chegou no momento mais difícil da sua vida, da sua história. Ele chegou na minha, ele chegou na sua. Ele chegou. Eu sempre digo, pastor Osmar, que só discipula quem já foi discipulado, só cuida quem já foi cuidado. Ei, e o que ele fez? O samaritano chegou, moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é isto, pastor Mariuzan? No original, compaixão é compadecer-se com, colocar-se no lugar. É quando eu vejo que aquela pessoa, naquela situação, poderia ser a minha. Eu tomo o lugar dela. Foi isso que Jesus fez, tomou o nosso lugar. E quando você olha com compaixão, você está assumindo o lugar do outro, a dor do outro, sentindo o mesmo que ele sente. E aí vem o que? Investimento. Moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando azeite e vinho, e colocando sobre o seu cavalo, seu animal, cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Gente, ele aplicou azeite em você. Ele aplicou em mim. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala mais alto, digo, sangue de Jesus, fala mais alto do que o sangue de Abel. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, esse sangue aqui fala, representado ali no vinho. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre a temática, a voz do sangue. O sangue conversa com Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que o sangue dos mártires estão debaixo do altar clamando. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamou a Deus. Deus falou com Caim: Caim, onde está teu irmão Abel? Sou lá o guardador do meu irmão Abel. O que fizesse, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue fala, o sangue conversa com Deus. E qual é a diferença do grito do sangue de Jesus para o sangue de Abel? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala mais alto, grita mais. Sabe qual é a diferença? Porque o sangue de Abel clamou dizendo: vinga, 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 vinga. O sangue dos mártires estão dizendo vinga, mas o sangue de Jesus está dizendo: perdoa, 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 perdoa. De pé. Esse é o sangue que lava, que purifica, que perdoa, que restaura. Segure nas mãos aí. Parece que eu te conheço. Eu conheço esse menino, esse homem de Deus. É você mesmo? Naquele grande congresso. Eu conheço ele. Você emagreceu, você está bonito. Eu também emagreci. Valeu. Eu emagreci 40 e poucos quilos. 18, você vai chegar lá. Menino de Deus. Foi algo extraordinário aquele congresso. Ficou na história, até hoje eles falam. Curas, milagres. Mas vamos para cá. Depois do processo de cura, de limpeza, de azeite que tira as dores, por isso que chama Consolador.
Aí leva para uma estalagem, hospedaria. Abre mão do seu conforto. Desce do cavalo e põe ele lá. Abre mão do seu conforto. Vai andando no deserto causticante. E o outro lá, sobre o cavalo. Eu não posso deixá-lo. É como se estivesse dizendo, eu tenho que levar para um lugar seguro. Vai levando. Leva para a hospedaria. E diz a Bíblia, chegando na hospedaria, cuidou dele. Volta o versículo antes, 34. Aproximando-se a todas as feridas, deitando azeite e vinho, pondo sobre o seu cavalo, levou para uma estalagem e cuidou dele. Ei, aqui é o lugar de ser cuidado. Esta é a hospedaria. Aqui é o lugar de hospedar os doentes, machucados. Olha que hospedaria linda. Primeira vez que eu venho aqui, estou impactado. Que hospedaria confortável. Poltronas, ar-condicionado, som de primeiro mundo. Isso, que hospedaria, gente. E está vindo para a hospedaria, não está? Vai trazendo para a hospedaria. Vai trazendo para a hospedaria. Vai cuidando. Agora olha aqui. Presta atenção agora. Presta atenção. Levou para a hospedaria e cuidou dele. Bota o outro versículo. E partindo no outro dia. Significa que passou a noite toda cuidando. A noite inteira. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao diga, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro. Pastor Godoy, só tem fundamento bíblico para justificar que isso aqui é só para hospedar? Tem. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Isso aqui é só permanecer um tempo aqui, ó. Ele vai nos levar para outro lugar. Hospedar é isso. Quem é o hospedeiro da hospedaria? Pastor Osmar, chega aqui, por favor. Chega aqui, por favor. Estão vindo muitas pessoas para hospedar. E os samaritanos vão trazendo mesmo. Abrindo mão do conforto, abrindo mão, investindo dinheiro, azeite, vinho. Mas quando chega aqui, entrega ao hospedeiro. Jesus está falando dele mesmo, a missão dele. Mas há hospedeiro na hospedaria, delegada, princípio de autoridade. Está aqui o hospedeiro. Foi empossado aqui pelo pastor Oídes, hospedeiro desse lugar. Só que no dia que ele foi empossado aqui como hospedeiro para hospedar, foi dado 2 dinheiros para o Senhor. E a palavra foi esta: gasta com eles, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Está aqui os 2 dinheiros, Antigo e Novo Testamento. Gaste. 2 dinheiros para gastar. Mas Jesus sabe que gasta mais. E o que gastará mais além disso aqui? A promessa é essa: eu pagarei quando voltar. Eu pagarei. Continue gastando, continue investindo, continue fazendo, continue investindo lá no GF, continue gastando. Jesus diz para você nesta noite: quando Ele volta, Ele paga, Ele paga, Ele paga, Ele paga. Levanta sua mão para os céus e adora Ele agora. Que amor é
Vamos fazer o seguinte: abraça essa pessoa que está do seu lado aí agora. Nós somos um em Cristo Jesus. Pastor Osmar Noronha vai orar por nós.